retomando alguns temas para o canal, eu reencontrei um trabalho que eu fiz em 2021 no curso de magistério, que foi a Utopia do Negro Livre, a compreensão política da Lei Áurea até o Brasil de 2021. Foi um dos trabalhos mais desafiadores que eu tive no curso, não apenas pelo conteúdo, mas pela resistência que eu tive na época. Cada argumento era interrompido, contestado, rebatido, como se eles conseguissem, anulando a minha voz, anular a realidade negra que eu estava trazendo para falar sobre o racismo que sofreram por anos aqui no Brasil. E foi por esse enfrentamento, por essa lembrança que eu tive, que eu achei muito importante trazer esse trabalho agora como vídeo, com análise através do vídeo, porque essa mesma resistência que eu tive à época, eu sinto que ainda existe no Brasil atual, de resistência de aceitar a história negra e reparar esse fato histórico que perpetua na condição social do nosso território. Saudações, meus queridos. O tema do canal Visível de hoje é Da abolição à exclusão, a utopia do negro livre sobre nova perspectiva. Quando a gente fala sobre liberdade negra no Brasil, a primeira coisa que precisa ser dita com toda a honestidade histórica é que a abolição não foi um ato de generosidade, não foi um gesto heróico da monarquia, e muito menos um divisor de água moral da elite brasileira. A abolição foi, antes de tudo, uma reação política atrasada, calculada e manipulada diante de um país que sofria pressão tanto internacional quanto no nosso próprio território, uma pressão de resistência. Antes da colonização portuguesa, não existia no território brasileiro uma concepção de raça como justificativa divina ou natural para essa opressão. Isso é importante destacar, porque essa ideia ela foi importada, construída e institucionalizada. Primeiro, através da escravização dos povos indígenas, posterior com a substituição da escravidão africana, mais lucrativa, de acordo com as justificativas, e mais difícil de você conseguir quebrar essa barreira de escravidão. A escravidão ela acabou se tornando a espinha dorsal da economia colonial e o que sustenta a economia do Estado, o Estado protege. Por isso, o Brasil acabou criando leis para regulamentar a escravidão. E não pense que foi para poder tornar algo ameno. Foi realmente numa maneira sistemática de você colocar uma aparência de normalidade ao que é barbárie, para blindar o lucro das elites e reprimir qualquer forma de resistência dos escravos. E quando a escravidão se converte em lei, ela se converte também em cultura. E é esse nó que a gente precisa desatar da sociedade para conseguir desenvolver a sociedade de maneira igualitária. A coisa foi tão bem planejada que mesmo às vésperas da abolição, novas leis foram feitas para prolongar e não encerrar esse ciclo de escravização. A gente tem, por exemplo, a lei do ventre livre, que libertava a criança, mas ela prendia a mãe. As leis dos sexagenários, criadas sabendo que os escravos não atingiam a idade de 60 anos. As leis de terras de 1850, que impedia os escravos de terem sua propriedade. A primeira lei de educação de 1837, que simplesmente impedia os negros de estudar. Ou seja, o Estado foi preparando o terreno minuciosamente para que, mesmo depois da assinatura da Lei Áurea, o negro fosse livre somente no papel, mas nunca na realidade. A abolição, portanto, ele não inseriu o povo negro na sociedade, ele expulsou o povo negro da sociedade. Imediatamente após 1888, o país cria as leis dos vadios e capoeiras, que criminaliza o modo de viver e de resistir do povo negro. Então, ao passo que existe essa criminalização, ao mesmo tempo se consolida politicamente o projeto de branqueamento, é uma política do Estado limpar o país, europeizando a sua sociedade. Quase 100 anos depois, só em 1988 a Constituição reconhece o racismo como crime. Ou seja, algo óbvio, quase 100 anos depois, 500 anos de luta, para que o Estado brasileiro admitisse que racismo é crime, é violência, não é opinião. Em 2001, na Conferência de Durban, o próprio Brasil reconhece que precisa uma reparação histórica de ações afirmativas e políticas antirracistas. E é exatamente aqui, queridos, que a gente vê o padrão se repetir. Toda vez que o país tenta corrigir algo que é brutal, a elite grita, o senso comum acaba falando que é mimimi. A estrutura resiste,
da mesma maneira que resistiu séculos atrás. E os dados não deixam dúvidas sobre o racismo. Dos livros publicados entre 1965 e 2014, só 10% tem autoria negra. Na literatura brasileira, 80% dos personagens são brancos. No cinema nacional, apenas 2% dos diretores são negros. E adivinha só, as mulheres nem entram nessas estatísticas. Isso não é acaso, isso é um projeto. E quando o país tenta debater racismo, entramos em falas abjetas, negando que agora tudo é racismo, que isso é uma questão de vitimismo. Tem até aqueles que confrontam que no Brasil não existe racismo. A verdade é dura, mas ela é necessária. O discurso do negro livre, da igualdade perante a lei, ele é demagógico enquanto existir um abismo construído e mantido pelo próprio Estado. Tanto o Estado colonial quanto o Estado republicano, que herdou essa mesma lógica, ele vai perpetuando essa questão do racismo estrutural. E a democracia seletiva, essa democracia dos privilegiados, funciona estrategicamente através de mecanismos formais e informais de discriminação que impedem a ascensão do povo negro. Por isso, reconstruir uma narrativa histórica é tão urgente. A gente precisa ensinar nas escolas que o abolicionismo foi o primeiro movimento político da massa de história no Brasil, protagonizado por negros, por trabalhadores, por pessoas que queriam romper esse status quo. É preciso ensinar que a princesa, ela não libertou ninguém, porque sempre quem liberta a sociedade somos nós através de lutas. É preciso devolver ao povo negro seus líderes, seus símbolos, sua história, sua identidade. Isso não é sobre passado, isso é sobre presente. Porque enquanto o país continuar celebrando a abolição como se fosse uma dádiva e não uma conquista arrancada à força, estaremos repetindo o mesmo erro, que é dourar as correntes ao invés de quebrá-la. O povo negro livre no Brasil ainda é utopia, mas é necessário construir essa luta através da memória da história. Devemos impulsionar esse conhecimento através da política, através de ações políticas também, garantindo uma transformação de justiça racial, para que essa ideia, quando defesa na lei, não sirva apenas como letra morta. E a história desse país nos ensina que nada vem quando o poder quer. As coisas mudam apenas quando a gente exige. Queridos, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço.